Boa tarde a todos e a todas. Aguardando vocês entrarem. Bem-vindos às nossas interações online. Quem sabe faz a hora. Estarei aqui com vocês na tarde de hoje, dando continuidade às nossas interações iniciadas pela professora Iris de Sá na semana passada, com as 3 aulas introdutórias sobre a psicologia analítica. E hoje nós iremos dar continuidade à segunda parte do mal-estar na civilização de Freud. Então, nesse primeiro momento, pessoal, esses primeiros 50 minutos, eu vou falar, sozinha, vou trazer aqui algumas ideias levantadas nas obras sociais de Freud, Mal-estar na civilização, Psicologia de massa e análise do eu. Vou falar um pouquinho de totem tabu. E aí, no segundo momento, na segunda parte da live, nós iremos ter Abraão, nosso monitor, pesquisador também do grupo Quem Sabe Faz a Hora, que vai estar trazendo algumas questões e em seguida nós abriremos para o debate. Então, para quem assistiu a primeira parte dessa aula, dessa live, hoje estamos usando o significante live porque estamos vivos, Nós estamos falando porque estamos vivos. Então, eu fiquei pensando também no significante live como esse significante que circula no discurso social, O significante que a gente escuta muito nessa pandemia, No início eu fiquei assim um pouco intrigada com a proliferação de lives, mas depois eu fiquei analisando a partir de alguns conceitos do senso comum da psicologia social, uma teoria trazida por Sérgio Moscovici, onde ele vai desenvolver a ideia de que o significante ele está no imaginário social. Então a live é o significante da pandemia, um dos significantes interessantes da pandemia. Então a gente percebe muito nesse momento as pessoas das diversas áreas do saber compartilhando seus saberes, numa proposta de transmissão gratuita do saber e da partilha com o outro, num contexto onde nós estamos no isolamento físico, porque o conceito de distanciamento social ele é um tanto quanto relativo. Nós estamos aqui conectados numa rede, pessoas de diversos cantos geográficos, E por isso a gente relativiza o conceito de distância, A gente tem um teórico francês, Michel Serres, Ele ganhou o prêmio de literatura da Academia Francesa, onde ele vai dizer que no momento nós estamos na geração pequeno polegar, aquela que vive a não distância, o não limite de tempo e de espaço. Então, essa realidade do virtual também, ela se configura como um espaço social de trocas, A gente pode pensar, o que antes era a rua, hoje a gente diz que é a rede é a rua, Então, eu também gosto muito de escrever sobre essa questão das tecnociências, do discurso das hiperconexões na contemporaneidade, Nós fizemos essa proposta das interações online dentro de uma perspectiva de trazer, essa dimensão do nosso saber psi, Iris com a parte de Jung, eu com a parte de Freud e Lacan, da psicanálise clássica, mas muito contextualizado no momento da pandemia, pensando esse momento como um mal-estar, social, que a gente recebe o nome, se a gente for usar aí, pegar emprestado o significante de Iris, a dimensão arquetípica de Thanatos, onde a angústia ela aparece como esse significante que faz a marca na libra de carne, como diz Lacan. A angústia é um afeto que não engana, ela faz sua inscrição na libra de carne, ou seja, a gente sente a angústia, o estado de angústia, que pode ser lido também como ansiedade
o medo, né, como um afeto também, que é muito pregnante nesse momento da pandemia, como aquele afeto que não engana. A gente joga para o corpo e o corpo fala essa angústia, né? Inclusive, para quem não sabe, a psicanálise ela nasce da histeria, na clínica da histeria. Então, Freud tem uma frase célebre que ele vai dizer: o que não passa pela garganta, o que não é falado, o que não é verbalizado, fica inscrito no corpo como um discurso vivo, né? E aí a histérica demanda ao analista que ele fale alguma coisa sobre o mal-estar dela. Então a psicanálise se inaugura com a fala, com a cura pela palavra, a psicanálise clássica. Então, eu gostaria de frisar também a dimensão dos textos da metapsicologia freudiana. Vocês sabem que dentro de toda a obra de Freud, a gente vai encontrar alguns textos bastante interessantes, dentre eles uma introdução ao narcisismo, inibição, sintoma e angústia, pulsão e suas vicissitudes, luta e melancolia, que a gente vai dizer que essa reunião de textos que eu acabo de citar, né, eles fazem parte da metapsicologia freudiana, que data de 1913, 14, 15, onde nesses textos Freud vai colocar os postulados dele, né? Quando ele foi e voltou na teoria, ele fez postulados, né, do que realmente ele considerou as teses dele, né, as conclusões que ele foi encontrando ao longo da sua pesquisa. Então, eu gosto muito de trazer, gente, quando eu falo da perspectiva freudiana, da dimensão de Freud como pesquisador, né? Se vocês perceberem, quando a gente está lendo Freud, ele está sempre colocando as perguntas, né? As construções dele em termos de probabilidade. É possível que, é provável que. Ele nunca deixa a questão completamente na assertiva, né? Nas máximas afirmativas. Ele está sempre se colocando na probabilidade e sempre está indo e voltando na teoria. Mas os artigos da metapsicologia, como eu acabei de colocar para vocês, eles reúnem, de fato, as máximas freudianas. Então, um dos artigos da metapsicologia que eu chamo a atenção aqui é o artigo Inibição, Sintoma e Angústia, onde nesse artigo, data de 1926, Freud vai falar da angústia, que a angústia gera o recalque e não o contrário, o recalque gera a angústia, né? Quando ele diz, como é que a gente pode entender, né? Eu sei que o público aqui tem muita gente de psicologia, de áreas afins, pode ter pessoas também não necessariamente da área psi, então eu vou tentar modular minha linguagem assim, de modo que ela fique acessível, né, para um grande público. Então, Freud vai dizer que a angústia é esse estado de desamparo primordial, né? O bebê, ele vem ao mundo nesse banho de linguagem que o precede, numa total dependência, né? Numa total imaturidade, né? E dependência aos outros que estão no redor dele, né? Ao redor dele. Então, o bebê, essa condição de desamparo primordial, essa condição primeira do bebê, inaugura a condição humana. Por isso a gente não fala necessariamente desse recém-nascido humano enquanto sujeito ainda, né? A gente fala de infans, né? Tomando aí o prefixo de infância, do latim infans, né? Aquele que ainda está num estado de profunda imaturidade e dependência do outro. Então, essa condição de fragilidade, ela marca a condição de desamparo e marca, por outro lado, a condição de angústia primeira. Ou seja, Freud vai dizer que toda angústia é sempre angústia de morte. Morte por quê? Morte porque quando o recém-nascido vem ao mundo nesse estado de infância, né, extremamente imaturo, ele vai estar se defrontando o tempo todo ali com a morte, né? Ou seja, a morte, ela está permanentemente na vida.
Eu achei muito interessante na semana passada, quando o Iris traz a dimensão de Thanatos e Eros na teoria junguiana, né, onde ela vai dizer que, ainda que no momento, desse nosso momento contemporâneo, né, porque a gente entende também a palavra contemporâneo como sendo com o tempo, contemporâneo é o que está acontecendo agora, isso é um conceito de Agamben, né? Então, ela vai dizer, pegando a perspectiva de Jung, né, que mesmo que a gente diga, né, numa linguagem junguiana, que o arquétipo que predomina essa contemporaneidade seja Thanatos, né, a gente sabe que a pulsão de vida ela está aí, né? Ou seja, para que a gente tenha o verdadeiro valor, o verdadeiro sentido da vida, a gente precisa ter algum significante que esbarre. E esse significante que esbarra é a morte. Como é que a gente poderia ter o valor da vida se a gente não tem um significante morte que faz o contraponto? Então, aí se instala uma dialética, né, no pensamento psicanalítico, porque vocês sabem que Jung foi um discípulo de Freud, então ele bebeu nas fontes de Freud, na Traumdeltung, né, na interpretação dos sonhos, que foi uma das obras primevas de Freud, né? Então, até um dado momento do ensino dele, ele teve as mesmas premissas teóricas. Então, os conceitos de pulsão de vida, Eros, e pulsão de morte, Thanatos, permearam toda a teoria de Freud, como também a de Jung. Jung nunca deixou de falar de Eros e Thanatos. Então, onde é que vai acontecer vamos dizer, eu não diria que foi necessariamente uma cisão. Na época foi considerado uma cisão, em 1913, né, nos idos de 1913, porque Jung começou a se interessar, né, pela questão da espiritualidade, né? Ele foi considerado assim como um grande místico, como um grande ocultista, né, dentro do meio psicanalítico, e Freud ele estava muito mais interessado em fazer da psicanálise uma ciência, né? Hoje, assim, com o tempo de estudo da psicanálise, eu tenho essa clareza de que Freud, ele teve essa pretensão de que a psicanálise se inscrevesse, numa certa medida, dentro de um discurso científico. Ele não ousou sair dessas máximas mais, vamos dizer, tautológicas da ciência, ainda que ele tenha questionado também as verdades do discurso científico, né? Mas ele era um neurologista, ele estava ancorado no biológico, na medicina, e quando ele inaugura o conceito de pulsão, né, que é um conceito muito importante na psicanálise, ele vai dizer que o conceito de pulsão se inscreve no limite entre o psíquico e o somático, né? Quando ele diz que a pulsão se inscreve nesse limite entre o psíquico e o somático, a pulsão ela nunca se descolou da dimensão do biológico. Quando a gente vai fazer uma imersão no projeto para uma psicologia científica, que é um texto assim, muito interessante de Freud, a gente tem a impressão de a gente estar num tratado de medicina. Mas é interessante voltar ao projeto e ler esse projeto à luz da psicanálise que temos hoje, né? Por exemplo, eu participo de um grupo de uma rede internacional de prevenção e intervenção precoce, o RIEP, e nós, nessa quarentena, estávamos discutindo com a psicanalista Marie-Christine Lasnik o projeto por uma psicologia científica e essa dimensão do bebê, que eu falei para vocês, do recém-nascido humano, e essa profunda imaturidade que marca esse estado de abandono primordial. Então, tudo que inaugura a vida do ínfans, do recém-nascido humano, está na ordem da sensorialidade, do campo do sensorial. O que é o campo do sensorial? São os 5 órgãos que a gente tem, né? O olfato, né? O cheiro, né? Que vem pelo olfato, a questão do paladar, da gustação, quando o bebê vai descobrindo o sabor dos alimentos, a textura, né? O gosto,
Depois a gente tem a sinestésica, o torcar, quando já na vida intrauterina o bebê ele está ali nas paredes do útero, no movimento de convergência e divergência, experimentando as sensações, ele experimenta o líquido amniótico também. Então todo esse campo da sensorialidade, né, ele vai sendo assim uma conjugação desses 5 sentidos, né? A gente tem também depois a pulsão invocante, que é a voz, né? E a pulsão escópica, que é o olhar, que vão se desenvolvendo mais depois do nascimento. Ainda que na vida intrauterina a gente já sabe que tem pesquisas que mostram, né, que o bebê ele escuta a voz da mãe, né? E é importante, a gente diz o quanto é importante que essas mães se conectem e que falem para seus bebês. Então, ele vem ao mundo num estado de desamparo primordial e numa profunda dependência desses outros cuidadores, né? Aqueles que vão ocupar essa função de cuidado. Então, a dimensão da sensorialidade, né, do corpo, do biológico, ela é uma dimensão fundamental na infância, né? Porque é aí onde o bebê, né, sem falar ainda, sem estar na dimensão do sujeito, ele vai beber desse estado de desamparo e esse outro vai dando os primeiros contornos simbólicos. Então ele cai nesse banho de linguagem que o precede, nesse código, né, nesse tesouro de significantes que é a língua que o precede, e aí ele vai recebendo os primeiros envelopes corporais, os primeiros contornos. Então eu fiz uma pequena digressão na minha fala para essa dimensão do bebê, na perspectiva de mostrar para vocês o porquê que Freud falou que a angústia é esse estado primeiro, né, que diferente do recalque, ela vai engendrar o recalque. É como se tudo partisse da angústia, essa angústia primordial que a gente tanto fala na psicanálise. Então, quando o bebê ele entra na linguagem, né, a entrada na linguagem, junto com Lacan, né, a gente tem o significante S1, que Lacan vai grafar com a letra S maiúscula e umzinho, que ele vai chamar de significante mestre, o recalque primário, essa entrada do sujeito no banho de linguagem, né, e que vai, por sua vez, também fazer Lacan desenvolver o conceito de traço unário, certo? Então, aí o que é que acontece? Voltando para a questão do conceito de pulsão que eu falei para vocês, que se ancoram no limite entre o psíquico e o somático, né? Freud, ele vai dizer, trazendo para a dimensão do mal-estar na civilização, a pulsão de vida, né, seria um caminho longínquo, né? Inclusive eu faria assim, essa representação gráfica da pulsão de vida e pulsão de morte com um gráficozinho onde eu colocaria a pulsão de morte numa linha reta, porque o sujeito humano ele tem um momento de nascer e tem um momento de morrer. Lacan vai dizer que a morte é simbólica. Todos nós sabemos que temos o mesmo fim. Em algum momento iremos morrer, né? E a vida, gente, é um grande enigma, né? A vida a gente vai vivendo a cada dia que a gente acorda, que a gente faz projetos, que a gente planeja nossas ações, que a gente vai investindo nossa libido no mundo, né? Então, essa dimensão dialética que Iris colocou nas aulas dela e que eu estou trazendo agora, ela marca esse conceito de pulsão de vida e pulsão de morte, que eu estou tentando, assim, modular um pouquinho para vocês, mas são conceitos, assim, extremamente complexos na psicanálise, né? A gente sabe que os conceitos na psicanálise, eles são conceitos que são muito embrincados, né? O conceito de pulsão, o conceito de libido, né? Como essa energia primeira, como se fosse assim, a libido, se a gente imagina um canal de eletricidade, né? É um vetor, ele tem um ponto de nascimento, uma fonte endossomática que nasce do corpo e ela se direciona para uma finalidade que é sempre a satisfação. É como se a libido ela fosse essa energia que passasse, a própria energia que passasse dentro desse canal de tensão de eletricidade, né? O vetor seria a pulsão, o cabo, e a energia que passa dentro seria essa libido, né? Seria essa unidade.
de energia que Freud trabalha na obra dele. Então, eu acho muito interessante pensar a dimensão da pulsão de vida e pulsão de morte a partir dessa visualização gráfica, né, da pulsão de vida como sendo algo que faz uma espécie de contorno. A gente nasce de um ponto e a gente contorna, porque nesse caminho reto da vida, que é do nascimento até a morte, a gente esbarra na morte, que é a condição de castração. Nós somos humanos, portanto, somos mortais, né? É um grande axioma aí filosófico, aristotélico, né? E a gente tem a pulsão de vida que faz esse arco, porque a vida, né? A gente vai dar a cor e a textura que ela vai ganhar na singularidade de cada sujeito. Então, é interessante também pensar, né, que Lacan, ele vai ser um grande leitor de Freud, vai inclusive dizer que ele, quem quiser que seja lacaniano, porque ele é freudiano, eu acho que ele trouxe muitas contribuições à obra de Freud, à teoria freudiana, porque uma das grandes inaugurações da teoria lacaniana é o conceito do nó Borromeu, né, que ele vai emprestar do direito, né, da família dos Borromeus, uma família do sul da Itália, por volta ali da região da Sicília. Ele vai emprestar o símbolo borromeico, né, que é um nó de 3. Não, a gente tem a representação do real, do simbólico e imaginário, eles entrelaçados, e no meiozinho uma área de interseção onde ele vai botar depois o conceito de objeto A. Então, por que eu trouxe um pouco o nó Borromeu? Eu trago o nó Borromeu aqui para fazer uma alusão ao conceito de pulsão de vida e pulsão de morte. Ou seja, quando eu disse para vocês que se a gente imagina topologicamente, né, se a gente fizesse uma geometria, né, a gente diria que a pulsão de morte teria esse vetor reto, né, porque a morte está na ordem do simbólico, ela é uma situação que é imposta para todos nós na condição de sermos mortais, ainda que Lacan, em algum momento da obra dele, ele vai dizer, é simbólico por quê? Porque é uma condição igual para todos, a condição da finitude, né? Do princípio da não permanência. Mas ele vai dizer, a morte também é como o sol. Eu acho linda essa metáfora de Lacan. A morte é como o sol, alguma coisa que a gente não consegue olhar de frente. Porque quando a gente olha de frente, a gente se ofusca, né? A gente fica assim, se a gente faz essa experiência de olhar para o sol, a gente se sente um tanto ofuscado, a gente não consegue abrir os olhos. Então a morte, ela tem esse efeito do mistério, né? Do desconhecido, mas ao mesmo tempo de uma condição que vale para todos. E que a ideia de se aproximar, né, gera uma espécie de estranhamento, né, de desconhecido, mas ela está o tempo todo habitando, né, as nossas vidas. A morte habita na vida, assim como a vida habita na morte. Então é um princípio dialético que marca a teoria freudiana, como também marcou o pensamento junguiano, né? Então essa espécie de horror da morte é uma outra dimensão, né, que é muito marcante nessa contemporaneidade. Ou seja, a gente vive, né, eu estava lendo agora, a gente até postou aí no grupo do Instagram um texto recente de Boaventura Souza Santos, onde ele vai falar da pedagogia do vírus, onde ele vai dizer que essa contemporaneidade, de uma certa forma, ela mascara, né, essa dimensão da finitude, da castração. Ele vai dizer que a gente vive tempos, né, onde a gente está dentro dessa ilusão da onipotência dos mercados. É como se esse mercado, a lei do mercado neoliberal, que rege o capital financeiro, ela vai ser essa moeda da vez, né? E dentro dessa perspectiva, né, é como se a gente tivesse o tempo todo numa posição de empoderamento, né? Como se a gente se fizesse a ilusão que a gente iria mascarar
as nossas condições de sermos castrados, né? Por quê? Porque o discurso do capitalista, ele vai, isso Lacan trabalha também no Seminário 17, o avesso da psicanálise, que é um seminário que ele vai trazer nos anos de 1968, na época da Revolução Francesa Estudantil, né? Onde ele vai falar dessa mais-valia, né? Que ele empresta de Marx, inclusive, esse conceito da mais-valia, ou seja, o lucro do patrão, ele vem do não real salário pago, é o que ele acumula, o que excede, o que ele não paga ao real salário do seu proletário, né? do seu empregado. Então, é o que sobra, é o que excede. Então, o discurso capitalista, ele é montado em cima dessa sobra, desse excedente. Então, é como se a gente vivesse na contemporaneidade marcado pelo imperialismo dos objetos de consumo, né? Eu gosto muito de usar uma expressão que vocês devem conhecer, da obsolescência programada. A gente vê isso muito no mercado, né? Ou seja, o telefone lá Jurássico que a gente comprou há 10 anos atrás, hoje ele já ficou obsoleto, né? E toda essa proliferação do consumo exacerbado, ela vai promovendo uma espécie de objetalização e fetichização da vida, né? E extirpando essa condição do sujeito tão cara à psicanálise, que é sujeito da falta, né? Sujeito que está o tempo todo se reinventando, né? Se remetendo à sua própria finitude, à sua própria castração. Então, a gente colocou aí uma citação muito interessante de Boaventura nessa recente publicação aí no contexto da pandemia, e dentro dessa argumentação também, né, do discurso da tecnociência, do apagamento do sujeito na contemporaneidade, a gente tem o Jean-Pierre Lebrun, né? O Jean-Pierre Lebrun, ele é um psicanalista da Associação Belga, da Bélgica freudiana, é ligado à Associação Lacaniana Internacional também, que tem sede em diversos espaços, né, do mundo. E o Jean-Pierre Lebrun, ele tem uma trilogia de livros que eu gosto muito, né? Ele começa com O Homem Sem Gravidade, que é um diálogo entre ele e Charles Melman. O outro, que é As Novas Economias Psíquicas, que é nesse livro que ele vai... E O Mundo Sem Limites, né? Onde ele vai falar desse discurso capitalista como aquele que vai tirando essa condição do sujeito de ser um sujeito da falta, né? E vai colocando essa coisa da onipotência do discurso do capitalismo, da tecnociência, né? Então, ele desenvolve essa ideia no Mundo Sem Limite. Inclusive, ele vai falar de novas economias psíquicas quando ele vai introduzir no terceiro livro a dimensão da perversão ordinária, né? O que seria essa perversão ordinária? Essa perversão ordinária seria o sujeito que se ancora nessa posição muito preconizada pelo discurso capitalista, né, do apego à dimensão dos objetos, o que eu acabei de falar para vocês aqui, como se eu existo pelo que eu tenho e não pelo que eu sou, pela dimensão do ter, né, pela dimensão das acumulações e das acelerações, né, que é uma dimensão também que vem muito nas redes sociais e que, se a gente não tiver cuidado, a gente perde esse fio metonímico de uma ideia que a gente quer transmitir, porque muitas vezes as conversas elas ficam achuriadas, elas ficam cortadas e elas acabam se descontextualizando. É verdade que em muito vieram facilitar nossas vidas, né, a conexão fantástica assim, com vários pontos do planeta, os giros planetários que as tecnologias nos promovem, mas ao mesmo tempo ela pode ser veneno e pode ser remédio. Pensar também nessa dimensão dialética, né, das tecnologias, como o próprio Heidegger, né, tem um texto dele que eu gosto muito, que é O que é isso, a metafísica?
onde ele vai desenvolver essa noção do fármaco, fármaco ora como veneno, ora como remédio. Ele usa essa metáfora falando da escrita, do nascimento da escrita na filosofia, porque vocês sabem que o nascimento da escrita na filosofia, ela vem a posteriori. A filosofia, filia, né, amor à sabedoria, ela nasce na polis grega e ela é, vamos dizer, vivida na sua oralidade, né? Os sofistas, os filósofos que se reuniam na polis para discutir, para falar do amor, para falar da música, e essa oralidade era promovida num discurso espontâneo, né? Onde muitas vezes a arte da maiêutica, muito trazida no personagem de Sócrates, né? Que é o personagem, vamos dizer, platoniano máximo, porque Sócrates não deixou nada escrito, quem deixou foi Platão, né? Sócrates foi mestre de Platão, então Platão atualiza o mestre nos seus diálogos, onde lá ele vai fazer o exercício da maiêutica, dessa oralidade, né? Ou seja, essa pedagogia dialógica, ou seja, a gente vai hoje discorrer sobre um tema específico e vamos fazer perguntas. E aí Heidegger vai dizer o seguinte: quando vem a escrita no intuito de resgatar a memória, deixar registrado tudo o que se passava no campo da oralidade, né, essa escrita, ela de alguma forma mata alguma coisa da filosofia, dessa oralidade, dessa espontaneidade. Porque quando você sistematiza suas ideias na escrita, você não tem mais essa dimensão do espontâneo que surge na oralidade. Na hora que a gente está, por exemplo, numa sala de aula, dando uma aula, e vocês vão fazendo perguntas e a gente vai respondendo, que não necessariamente foram perguntas ali pensadas antes, surgiram no calor da hora, e isso é um exercício muito, muito gostoso, eu gosto muito, né? Inclusive algo que a gente não pode ter completamente aqui, né? Nesse único espaço que nos restou, né? A gente pode acolher as perguntas, mas não tem essa vivacidade da encarnação física, né? Do presencial, né? Quantas vezes a gente está o tempo todo aqui, mais do que nunca, fazendo o exercício da castração e dizendo, gente, não dá para responder a todo mundo, mandem as perguntas pelo chat, mandem por e-mail, a gente vai responder dentro do possível, né? Com as nossas falhas aqui também no campo da tecnologia, que não dá tudo, ajuda, mas não dá conta de tudo. E aí vem a escrita e ela sistematiza, né? Qual foi o objetivo da escrita? Cunhar, né? Cunhar no estilete, no papel, né? A letra que se torna aí letra morta, porque escrita, né? E aí vem a letra no intuito de guardar alguma coisa da memória para as gerações que virão, né? Como é que uma geração posterior pode vir a ter acesso ao que foi dito antes se não foi deixado no escrito? Então, Heidegger, ele vai trabalhar a dimensão, né, do fármaco, ora como remédio, né, porque a gente consegue resgatar a memória através da escrita, e ora como veneno, porque a escrita vem matar de alguma forma essa espontaneidade dialógica que nasce da oralidade. Então eu gosto muito de trazer essa metáfora de Heidegger para pensar também a dimensão dos artefatos tecnológicos, né, dentro dessa perspectiva que eles unem, eles nos conectam, eles promovem interações e não limites de tempo e espaço, o que é muito interessante, né? A gente pensar nessa dimensão ficcional, desse espaço ficcional, quase que ficcional do virtual, das linguagens digitais, e ao mesmo tempo, né, essa dimensão desse sofrer que a gente tem da falta da presença física, né? Que a gente está tão assim, mais do que nunca sentindo isso. Eu escuto muito assim o discurso das crianças, né? Eu gosto muito, trabalho muito com criança,
E eu gosto muito de escutar as crianças, né? As crianças, elas trazem, assim, uma espontaneidade incrível, porque ainda não estão no campo totalmente do recalque, né? Que o processo civilizacional vai requerer da gente. Para que a gente entre na civilização, Freud vai dizer, a gente tem que abrir mão das pulsões egocêntricas infantis, desse sentimento de onipotência, quando a criança olha para o céu e diz, mamãe, a lua está me seguindo, ela é o centro do universo, né? E a gente vai começando a abrir mão dessas pulsões egocêntricas, essas pulsões do eu, e canalizando para o externo, para o mundo, né? E aí, nessa passagem que eu trabalhei na primeira live do Mal-Estar na Civilização, Freud vai fazer esse contraponto entre esse egoísmo que marca as pulsões do eu, tão importantes na infância, né? O que é comum na infância, porque o sujeito, como eu falei para vocês, o ínfans, ele nasce num profundo estado de maturidade. Então, de alguma forma, a onipotência, o egocentrismo da infância é muito compreensível, porque ela vai precisar jogar muita libido narcísica para ela entender o mundo, para ela entender esse mundo que está à volta dela e se entender também, né? Então, ela precisa que, nesse momento do início da vida, essas pulsões egocêntricas do eu, narcísicas, elas sejam mais fortes. Mas no processo de desenvolvimento, né, quando ela vai se tornando sujeito e vai sendo reconhecida pelo outro, ela vai podendo, né, entrar no que ele vai chamar da dimensão altruísta da civilização. E aí é muito linda essa passagem de Freud, quando ele vai dizer, né, que na verdade seria assim, um homem, né, a condição humana, ela não estaria completamente satisfeita se ela não entrasse no processo civilizatório, porque a gente não pode viver só. Essa dimensão do só, né, ela é uma dimensão altamente patológica. Quando a gente se fecha, a gente sabe o quanto é difícil no autismo, por exemplo, né, essa coisa da recusa do outro, da alteridade, né, toda a energia deles no sentido de retornar essa condição de libido narcísica, de libido do eu, né? Eu achei muito bonita uma definição que Iris trouxe, né, para mais além da dimensão psicopatológica do autismo, de não pensar necessariamente, pensar o autismo como uma outra estrutura, né, que não estaria nem na neurose, nem na psicose, nem na perversão, mas algo que eles estão ali dentro desse mundo, né, dentro desse universo deles, mas que eles são, né, eles estão na pura ordem do intuitivo, né, e a grande dificuldade é que a gente não consegue entrar nesse mundo deles, a não ser que a gente consiga descobrir qual é o código, né? É como se eles tivessem um código criptografado que venha nos dar acesso a esse universo, a esse mundo, né, deles. Então, a gente tem que descriptografar, abrir uma janelinha pulsional, como bem diz Marie-Christine Laznick, né? Para a gente, através dessa janelinha pulsional, a gente conseguir aceder a essa subjetividade do autista, que é uma subjetividade incrível, né? Eles são prens de memórias afetivas, de memórias sensoriais, né? A dimensão da sensorialidade é uma dimensão fantástica para entender o autismo. Quando a gente consegue entender essa dimensão da sensorialidade, a gente consegue começar a descobrir um pequeno caminho de janela pulsional para aceder ao mundo deles. Então, assim, fazendo esse contraponto, né, que eu falava do egocentrismo e do altruísmo, o processo civilizacional, gente, a gente domesticar as nossas pulsões egocêntricas é muito doloroso para uma criança. Quem trabalha com criança sabe, quando elas estão entrando na escola, né, o quanto elas são tiranas umas com as outras, elas são sádicas, né, se mordem, né, diz que é meu, esse objeto não é seu, e todo esse processo de aprender a dividir com o outro, né, a aceitar as diferenças, isso é o processo civilizacional, e que Freud vai trabalhar muito bem na teoria da sexualidade infantil, quando ele vai dizer
né, ele vai falar das fases do desenvolvimento da libido, a fase oral, anal, fálica, e aí ele vai colocar a latência depois da fálica, né, por volta, assim, eu nunca gosto de falar muito de idade, porque a idade está muito no campo da subjetividade, né, mas eu diria assim, por volta dos 6, 7 anos, é que a criança começa a se socializar e começa a poder dividir o jogo com o outro, né, um jogo que não é mais aquele jogo autorreferenciado, egocêntrico, é um jogo que ela pode começar a entender as regras, né? Ela vai tentar burlar algumas regras no início, mas aí ela vai entendendo que o objetivo do jogo, a beleza do jogo é que existe uma regra que precisa ser cumprida. E assim funciona na civilização, né? Assim se funciona na civilização. A gente tem que abrir mão dessas pulsões egocêntricas em nome do respeito ao outro, do respeito ao coletivo, né? Então, as crianças nos ensinam muito. Nesse contexto do coronavírus, eu gosto muito de conversar com minhas crianças, as que eu atendo, né? As crianças da família, e eu sempre pergunto para elas, como é que vocês estão... como é que vocês veem esse coronavírus? O que é o coronavírus? É um bichinho assim, minúsculo, ele tem a cor verde. Elas falam muito desse bichinho da cor verde, né? Bichinho assim, cheio de perninhas. É interessante essa coisa do imaginário, como a criança colore esse imaginário, né? E aí, logo em seguida, eu pergunto assim, e o que é que você acha disso, desse coronavírus? O que é que você acha que vai acabar isso logo, que vai demorar? Não, vai acabar sim. Eu vou pegar uma grande faca e vou cortar esse bichinho todo em pedaços. Eu já escutei assim, vários discursos de crianças que elas se empoderam dessa pulsão egocêntrica, que elas são muito próximas a elas, no sentido assim de dizer, eu vou fazer aqui da minha pulsão do eu, né, força motriz e vou destruir esse coronavírus, né? Ainda bem que elas têm esse espaço ficcional da ludicidade para dar conta, né, desse sofrimento também que é para elas estarem em casa, sem o espaço das trocas, sobretudo na idade quando elas começam a se socializar. Então, gente, a dimensão já são 3h12, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, acho que eu devo ter ainda mais uns 15 minutinhos. Nós começamos às 2h30, né? Ou 20 minutos. Vocês vão me dizendo aí no chat quanto tempo me resta de fala, para que a gente não corte a fala antes de terminar o tempo dado pelo Instagram. Então, o que é que eu queria trazer mais dentro dessa dimensão das obras sociais de Freud, né? E dessa dimensão da lei. O que é que representa a lei, né? Uma outra obra que eu gosto muito de Freud é Totem Tabu. E Totem Tabu, Freud, é um mito que ele cria, né? É um mito que não é um mito, é um mito criado por ele, do pai da horda. O pai da horda como sendo, cada horda primitiva era um clã. E cada clã era representado por uma figura totêmica. Normalmente eram animais que tinham um aspecto assim mais viril, mais potente, o cavalo, o elefante, animais portes, né, de grande portes. Então, um clã cavalo, todos os membros que pertenciam ao clã cavalo pertenciam à mesma filiação, à mesma família, né? E aí esse pai, né, que governava aquele clã, ele começa a se dar alguns direitos que só ele tinha, né? Ou seja, ele começa a praticar o incesto, ele começa a se relacionar com filhos, né, do mesmo clã, até que um dia, né, esses filhos se rebelam, né, eles vão assassinar esse pai, né, porque eles diziam, não, como é que a gente pode gerenciar uma vida em grupo se essa lei não vale para todos? Se a lei dele é a lei do desejo dele, ele pode usar dos outros, né, e ter contato sexual com os outros do mesmo clã, e nós não. Então não é lei, né? É a lei da perversão. A perversão é isso. A perversão é quando a gente coincide a lei ao nosso desejo, quando a gente denega,
Quando a gente nega a castração, a gente sabe que a castração existe, mas ela não me diz respeito, e aí eu vou burlar essa lei e eu vou dizer não. A lei é a lei do meu desejo, eu faço como eu quero. Então a gente tem aí a estrutura perversa, que foi a posição onde o pai da horda se instalou, era o pai perverso. E aí o que é que acontece? Os filhos se reúnem contra essa tirania e assassinam esse pai. E aí Lacan vai dizer, a lei se torna aí a metáfora do pai morto. Ela vai ficar no lugar desse pai tirano. Ou seja, quando o pai é assassinado, né, o que vai restar dele é o nome do pai, né? Não mais esse pai perverso que fazia da lei o desejo dele, mas um nome. E a partir do momento que o pai é assassinado, volta a se imperar uma nova ordem de gozo, onde todos eram submetidos à lei da interdição do incesto, ou seja, não podemos nos relacionar com os membros do mesmo clã, porque o mesmo clã compõe uma mesma família, estamos numa grande endogenia, né? Então, se a gente for parar para pensar no mito do pai da ordem, Totem Tabu, é interessantíssimo, gente, pensar essa linguagem simbólica, né? Porque vocês devem entender o mito aí dentro de uma perspectiva simbólica. Nessa dimensão, né, de que nós não podemos viver numa civilização sem um mínimo de respeito, né, a um coletivo que é regido pelas mesmas leis. Então, quando eu falei há pouco tempo atrás, né, só faltam 5 minutos, eu vou concluindo aqui meu pensamento e a gente evolui mais nos pontos que eu abordei no debate. Quando eu abordei Jean-Pierre Lebrun na trilogia dele, né, O Mundo Sem Gravidade, As Novas Economias Psíquicas e as Perversões Ordinárias, Lebrun vai dizer que o discurso contemporâneo ele traz a dimensão dessa perversão ordinária, ou seja, quando a gente entra na economia de gozo do consumo, né, que Boaventura inclusive traz nesse texto, né, o discurso do capitalista, o patriarcado, né, e ele traz um outro elemento, o patriarcado, o discurso do capitalista, eu vou dizer aqui para vocês, o terceiro, e o colonialismo, são as marcas desse contemporâneo. Eles excluem a dimensão, eles vão excluindo a dimensão do sujeito e trazendo a máxima do imperativo do objeto. Então é como se a gente negasse a castração, a gente se empoderasse, né, dessa coisa do consumo, fosse tirando o sujeito desse lugar de sujeito da falta, e aí a gente acaba banalizando as relações, né, banalizando inclusive o mal, né, como ele vai dizer, a gente, na nossa realidade brasileira, uma sociedade extremamente clivada, já não nos toca mais a gente vê uma cena de miséria, uma criança pedindo numa sinaleira nos braços da sua mãe, porque aquele cenário passa a ser um cenário banal, né? Então, eu gosto muito dessa perspectiva de Lebrun, quando ele traz essa dimensão da banalização também do mal, que é um conceito que Hannah Arendt também trabalha bastante na sua obra A Condição Humana, né, que é uma outra referência muito interessante para pensar o contemporâneo. Então, gente, eu deixo aí, né, essas reflexões, essas provocações, né, para vocês, vamos dizer, mijotarem aí dentro, né, de vocês mesmos, essas questões que eu trouxe, e espero que no segundo momento, né, no debate, nós possamos aprofundar aí alguns pontos que eventualmente tenham ficado mais assim obscuros para vocês, e dizer que a psicanálise é assim, né? Também a gente vai elaborando os conceitos, né? Freud tem uma frase que ele fala: repetir, recordar, elaborar. A gente repete, a gente fala, né? A gente memoriza algumas coisas e a gente vai elaborando aos poucos, porque os conceitos são muito articulados entre eles.
O que importa é que a gente sempre contextualiza a teoria a partir da prática, né? A gente nunca deve esquecer que a psicanálise ela se ancora de uma praxis, né? Isso tudo não foi uma grande invenção ficcional freudiana, isso tudo ele extraiu da clínica, ouvindo as pessoas, escutando as pessoas. Então, a ética da psicanálise é essa ética que nasce de uma praxis, né? Então, essa dimensão da praxis, né, que a gente está vivenciando agora no nosso projeto, né, onde é um projeto que se volta para essa dimensão aí da solidariedade, né, dessa classe social mais desfavorecida, mais vulnerável, que inclusive se situa na invisibilidade, né, que o projeto Quem Sabe Faz a Hora contempla, né, ela vai trabalhar essa dimensão, né, que Freud traz no mal-estar, que uma grande evolução civilizacional é uma evolução que privilegiaria o reforço da dimensão do Estado público de direito, algo que está se perdendo nessa contemporaneidade e, sobretudo, na nossa realidade brasileira. Algo que Boaventura traz também, né? A questão de que a pandemia ela tem sido mais crítica naquelas nações onde o Estado público de direito foi usurpado. Então, eu ficaria aqui com Boaventura, né? Assim, preconizando para vocês realmente essa leitura que está muito boa, né? Foi uma leitura assim, extremamente lúcida que ele fez desse contexto atual. Então, eu acho que meu tempo deve ter encerrado, né, gente? Eu vou terminar aqui e a gente dá alguns minutinhos e retornaremos no segundo momento.